Minha vida, ela era um fracasso. E agora eu sou invicta. Eu tenho certeza disso. Eu descobri quem eu sou, o que eu sou. Eu descobri o meu propósito. Consegui definir exatamente a minha identidade. Eu aprendi qual é o meu chamado, qual é o meu real sapato. E isso fez eu ganhar tempo, ganhar direcionamento. Eu era perdida, eu era extremamente triste, como eu já disse. E hoje eu começo a entender o meu real chamado. E o Invicta para mim foi transformadora, foi um divisor de águas. Eu comecei a descobrir que os traumas fez com que eu anulasse a minha identidade. E o Invictas para mim, ele foi um divisor de águas, porque eu vi como uma oportunidade, né, de me reencontrar, né? E assim que eu me sinto hoje, renovada, reencontrada. Quando cheguei no Invictas, eu cheguei totalmente desmotivada, totalmente desanimada, por processos que eu passei lá atrás. Mas o Invictas me fez ter ousadia de ir lá e retomar os meus sapatos. Antes do Invictas, eu tinha muita dificuldade de executar os projetos que o Senhor colocava em meu coração. Hoje não mais. Através desse curso, eu fui curada, estou sendo restauradas, feridas que existia dentro de mim estão sendo cicatrizadas e saradas. Porque eu sabia que o Invicta traria algo de novo para a minha vida. E trouxe. Então, tenho certeza que o Invicta é o curso que eu preciso. Seja muito bem-vinda a esse evento tão especial, preparado com muito carinho, para si e para todas as mulheres que você ama, que você já convidou para participarem junto contigo. Eu sou a pastora Ruth Catala e nessa série de 4 aulas, tu irás aprender a descobrir quem é você, afinal de contas. E quem você não é, muitas vezes jogam sobre você um peso desnecessário sobre uma identidade desestruturada, cheia de lacunas. Você irá descobrir também qual é o teu chamado, quais são os teus dons, as tuas competências, os teus pontos fortes e fracos, quais são os teus talentos e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. Tu podes ser completa, sabias disso? Pois é, prepare-se para se surpreender. Eu sou cristã e eu amo a Jesus. Eu vou falar de novo, cristã. Sim, lutando todos os dias para ser uma miniatura de Jesus. E como isso me dá prazer. Eu sou mulher. Nos dias de hoje é muito importante frisar isso. Eu sou filha, sou esposa, sou mãe, psicopedagoga, bacharel em teologia, escritora, fundadora da RC Academia da Mulher e sou principalmente uma mulher invicta. Eu sou invicta, já falei isso, né? Eu já disse isso, pois é. E eu sei que você também tem esse desejo, não é? De se reencontrar com Deus e contigo mesmo. Com Deus e em Deus. Esse desejo de descobrir verdadeiramente qual é a sua identidade. Toda mulher deseja isso. Toda mulher deseja ser invicta. Até aquelas que não sabem o nome disso. Uma mulher deseja avançar na sua vida pessoal, no seu ministério, na sua família, na sua vida profissional, nas suas realizações enquanto ser social e principalmente para pensar em deixar um legado incontestável. Uma mulher que não procrastina. Procrastinação é se adiar antes de adiar a sua agenda. Toda mulher que adia alguma coisa, ela já se adiou há muito tempo e tornou-se viciada nisso. Uma mulher que muitas vezes
sente-se confortável em se deixar para depois, priorizando tudo e todos, menos a si mesmo, até perceber que está saturada. Todas nós desejamos ser mulheres completas, não é mesmo, queridas? Mulheres sem medos, traumas, problemas recorrentes, mulheres sem paralisias recorrentes. Mas eu também sei que você pode estar a pensar que isso pode ser algo impossível. Quem sabe? Impossível de ser alcançado para ti, sim. E é esse pensamento que tem te atrapalhado, tem te sabotado e tem roubado a tua prioridade. É por causa desses pensamentos que você não está avançada. Já deverias talvez estar avançada há muito tempo. E seja por qual situação for. Talvez você tenha pensado, né? É porque eu não sou apoiada, como eu me sentia. E talvez você tenha promessas que tem esperado que Deus ainda não cumpriu na tua vida e isso tem te entristecido, tem te deixado fraca, cansada. Você talvez vê muitas mulheres já realizaram os seus próprios sonhos e isso tem te paralisado em muitas questões porque a comparação te sufoca. Ou talvez você pensa, não, pastora, isso aí é bom, mas não é para mim. Esse caso já não é o meu, não é? Não se aplica a mim. Eu posso te dizer uma coisa? Eu te entendo completamente, te entendo mesmo. Eu poderia pensar assim como você, se eu mesma não tivesse passado por esse processo antes de me tornar uma mulher invicta. E é por isso que eu te entendo verdadeiramente, porque eu já estive nesse lugar. E não é apenas isso. Não é apenas isso, querida. Mas também por ser aquela que depois de ser transformada tem ensinado e tem visto outras mulheres ao redor do mundo a saírem deste lugar. Deus tem me dado a oportunidade de ensinar como se tornar uma mulher forte. Como se tornar uma mulher confiante. Que sabe quem é verdadeiramente. E não se deixa manipular pelos rótulos religiosos, sociais, familiares, profissionais. Rótulos que muitas vezes roubam a essência de sermos mulheres. A essência feminina. E Deus tem me dado a oportunidade de destravar mulheres, de ajudar mulheres, de ouvir, pastorear, caminhar com mulheres. Mulheres como elas. Antes do Invicto, eu era uma pessoa super insegura, uma pessoa que tinha muito medo, uma pessoa instável, uma pessoa desestruturada. Atualmente sou uma pessoa diferente, transformada. Dizer que eu antes era uma mulher insegura, não sabia a minha identidade, eu não sabia exatamente aquilo que Deus pensava e falava a meu respeito. Invictas para mim é mudança completa, porque foi a partir daí que eu me tornei uma mulher disciplinada. Antes do curso Invictus, eu me via como uma vítima, mas hoje com o curso Invictus, estou aprendendo a assumir o papel de protagonista da minha história. Quando eu entrei no curso Invictus, eu estava precisando de controle emocional. E foi assim tão maravilhoso como em cada etapa eu fui calçando os sapatos corretos. Deus me sacudiu, Deus me curou, Deus me libertou de muitos traumas que eu tinha de infância. Me estruturou, me fortaleceu emocionalmente, me fez valorizar quem eu sou. Hoje eu me sinto uma mulher segura, uma mulher forte, uma mulher equilibrada, uma mulher oracional, uma mulher cheia de... Sim, mulheres como você, mulheres como eu, que muitas vezes precisam aprender primeiro a importância de desenvolver-se no Senhor através das disciplinas espirituais. Eu quero te mostrar quem Deus é e como descobrir quem realmente somos nele, quem ele é em nós e como viver as promessas que ele tem preparado para nós, como viver essas profecias sobre as quais muitas vezes colocamos expectativas quando a nossa postura está equivocada. Disciplinas espirituais que precisam ser desenvolvidas, tais como a oração. Descobrir talentos importantes que já estão dentro de ti. Mas
por causa dos processos doloridos da vida, esses talentos, competências, dons, muitas vezes ficam adormecidos dentro de nós e vemos a nossa vida passar. Você tem que ser essa mulher que quebra sofismas, traumas, situações, memórias difíceis que te impedem de avançar e levantar-se para cumprir o teu chamado. Acredite, querida. São centenas e centenas de mulheres impactadas que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. E eu quero te dizer que sim, é possível para ti também. Foi possível para mim, é possível para ti também. Sim, você pode conseguir isso. Mas você tem que crer, porque não adianta eu estar aqui a te dizer, é possível, você pode, você consegue, como eu consegui, se você não acreditar. Então permita-se, comece por isso, permita-se acessar esse lugar. E não serei eu a fazer isso por ti. Você lembra que eu disse para ti que eu não sou agora uma mulher segura, porque eu não sou incrível, que eu não sou forte, mas porque eu sou maravilhosa. Não serei eu. Eu não tenho tanto poder assim, acredite. Porém, eu te ajudarei a trilhar o caminho que eu trilhei. Eu te mostrarei o processo pelo qual eu passei. Eu te ajudarei a enfrentar esse processo para que você possa acessar essa fonte, assim como eu também acessei. Fonte da qual essas centenas de mulheres foram orientadas a beber para se tornarem invictas. Mas antes de te explicar como se tornar uma mulher invicta, vem comigo. Eu acho importante te explicar como é que eu me tornei uma invicta, né? Afinal, eu fui a primeira aluna deste curso, como eu já disse, não é? No começo, sim. E o método surgiu justamente com o meu processo. Quando eu fui tentar entender por que eu trabalhava como um elefante, mas colhia como uma formiga, por que eu corria atrás de um monte de coisas para conseguir resultados, quando no final eu ficava frustrada, me sentindo cansada no final do dia, eu estava esgotada, eu me via ocupada, mas não produzia, e era sempre como se alguma coisa me impedisse de chegar lá. A sensação que eu tinha que faltava alguma coisa na minha vida. Eu via as metas que eu poderia alcançar, mas algo me impedia de chegar lá. E foi quando eu comecei a me questionar. Sim, porque eu comecei a perceber que alguma coisa não estava bem. Foi nesse momento que eu assumi a responsabilidade de questionar as minhas crenças. Questionar aquilo que eu acreditava. Questionar a minha fé. Questionar os meus comportamentos. Questionar os meus posicionamentos. A minha postura. Questionar detalhes da minha essência. Revirei-me por dentro, desconstruir-me para deixar o Senhor me reconstruir. Queridas, não é fácil. E foi dali onde surgiu a frase: aquilo que você não identifica, você não muda. E aquilo que você não muda pode te destruir. Mas aquilo que você identifica e muda te reconstrói e te torna uma inspiração. Eu não nasci assim. Muitas pessoas hoje me veem como referência, mas não sabem como foi o meu processo de desconstrução. Ninguém pode se tornar referência se primeiro não for desconstruída, queridas. Muitas vezes, a dor que você sente está naquilo que você não identificou, não desconstruiu. Tu precisas identificar, chamar a situação pelo nome. Chamar o problema pelo nome. Chamar os bois pelo nome, como dizem no Brasil. Se tem ferida, abrir a ferida, tirar o pus, espremer mesmo esse pus que cheira mal. Colocar um bálsamo que vem de Deus. Assumir a tua parte da responsabilidade. Chamar para o peito. Quando eu fiz isso, eu comecei a perceber coisas esquisitas ao meu redor. E o pior, não era só ao meu redor, mas aquilo que estava dentro de mim, queridas. Eu descobri. E aqui estava o problema. As guerras silenciosas dentro de nós são essas que nos tornam nossas principais adversários. Lutar com os outros é fácil, mas encarar-se a si mesmo, entrar no ringue, nocautear-se a si mesmo e deixar que tudo aquilo que é podre dentro de ti saia
É aqui onde está. Porque às vezes o problema são os outros, né? Só que quando você descobre que o problema é você, é aqui onde está a verdadeira batalha da mulher. Invicta. Eu não tinha projetos de vida. Eu não tinha planejamentos para os meus dias. Eu descobri, tanto para a minha área pessoal, tanto para a minha família, eu só orava de maneira geral. Não é mesmo sendo missionária? Eu queria as nações, mas eu não estava preparada para as nações. Eu era uma mulher local, com mentalidade local, orando por vitórias globais. Eu não tinha uma visão global. E eu comecei a descobrir que eu orava por coisas grandes, pedia a Deus coisas grandes, mas agia de forma pequena. Isso para não dizer de forma miserável. Eu pensava pequeno, me posicionava pequeno, investia pequeno e eu agia de uma forma que contrariava as minhas orações. Havia discrepância entre a minha oração e a minha postura. Havia. Eu agia de uma maneira que contrariava aquilo que eu orava, verdadeiramente. Sim. Eu descobri que eu era emocionalmente fraca para as demandas sérias que Deus tinha para mim. E é por isso que muitas vezes eu era reativa ao invés de ser proativa. Então havia ali um desajuste na minha vida. E isso não era externo. Isso era interno. Uma batalha maior que precisava ser enfrentada. Eu descobri que eu queria coisas grandes com uma fé miserável. A minha fé era passiva, inapta para o nível de guerras que eu tinha e de conquistas que eu queria. Eu queria alcançar coisas grandes. Mas olha para mim. Eu não conseguia lidar com aqueles desafios todos, porque eu não era a route certa para tudo que Deus tinha para mim. E eu fazia declarações proféticas, né? Eu não conseguia enxergar a grandeza do que Deus tinha para mim, porque eu não sabia quem eu era. Eu não tinha os sapatos corretos. Eu tinha uma passarela, mas como trilhar por ela? Na minha vida pessoal, no meu casamento, na educação dos meus filhos, não é? Na minha posição na sociedade, tinha coisas que me deixavam confusa. E uma mulher confusa é um prato cheio para um inferno, porque a confusão é uma isca de Satanás. E Deus não trabalha na vida de mulheres confusas. Tem que ter posicionamento, tem que ter decisão. Eu já havia fundado a RC, né? A Academia da Mulher. A empresa era grande, mas o que me irritava é que o meu posicionamento não era de uma escola global na época. Eu já tinha fundado, eu profetizava Estados Unidos, Portugal, América. E eu comparava o meu empreendimento com o empreendimento dos outros sem entender o nível de sacrifícios que os outros empenhavam. Eu queria resultados rápidos. Tomada pelo imediatismo, sim. Só que fazendo as coisas da minha maneira, não do jeito de Deus, não do jeito correto, não usando as estratégias corretas. E escute, tudo tem um método certo. Tudo tem um método certo. Tem que fazer as coisas da maneira correta. Eu nunca parei, por exemplo, para valorizar a importância de mentorias, formações, acompanhamentos, não é? Formações de nível avançado, não é? Discipulados profundos, com pessoas que já estavam onde eu queria chegar. E, aliás, eu também achava caro, não é? Pagar, e principalmente quando eram mulheres cristãs a fazer esses treinamentos, como muitos aí pensam. Não é? Por quê? Por que tem que cobrar? Por que tem que pagar? Aquele versículo, de graça dá e de graça... Contexto fora de contexto, mal interpretação. E eu me adiava. Eu era especialista em me adiar. E eu via referenciais, né? Nas redes sociais, mas eu não sentava para ouvir. Por exemplo, pagar para ouvir outras mulheres, admirar outras mulheres, entender como é que elas se construíram para chegar até aqui. Ler, observar, não é? Como estas mulheres em posição de liderança conseguiram chegar até ali. Aprender com elas, não só admirar, mas aprender, não é? E me encontrar nas minhas próprias demandas, desenvolver a minha autenticidade, ser inspirada, mas ser eu mesma, de uma forma correta, desenvolvendo métodos corretos. E eu também era religiosa, entendendo que é a nossa igreja, a minha igreja, o resto não presta. Eu levava tudo para o lado pessoal. Ela, aquela pessoa que se ofendia com tudo, emocionalmente fraca, me machucava fácil, me envolvia com os problemas dos outros facilmente. Levava problemas da igreja para casa, muitas vezes para dentro do quarto, para cima do meu marido. Ele, pastor, ele aguenta.
Ele é pastor, ele sabe lidar com isso. Não é assim. Principalmente porque antes de levar para os outros, eu fui descobrir que eu levava para dentro de mim. Eu levava tudo para dentro de mim primeiro. Então, automaticamente despejava tudo para este lugar, que é o meu ninho favorito, meu ninho seguro, minha casa, minha torre de segurança, minha família. E às vezes os problemas dos outros traziam problemas dentro da minha casa. Lembra quando eu te falei que eu desarrumava a minha vida para tentar arrumar a vida dos outros? Pois é. Porque o meu esposo é pastor, porque nós somos pastores, porque nós trabalhamos com isso, nos ajudamos as pessoas, nós somos uma família sacerdotal, nós somos o exemplo, eu não posso falhar, nós não podemos falhar. Perfeitinha. E muitas vezes aquele caos que estava lá fora acabava por vir dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, e gerava conflitos aqui. E eu não sabia separar as coisas, né? Como separar as coisas, principalmente porque às vezes eu estava cansada, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E ao mesmo tempo ficava ali o tempo todo, né? A pensar, e se não der certo? Isso não vai dar certo, já não dá certo. Eu tenho essa idade, a fulana já tem aquela idade. O fulano já tem aquele, né? O fulano já deu certo, nós ainda estamos nisso, nós aquilo outro. E joga para cima do marido, e joga para cima da família, e nós, e tudo mais. No Brasil estão a fazer isso, mas infelizmente aqui em Angola estamos a... É assim. Olha os nossos filhos, olha a igreja, olha o nosso governo, olha o nosso ministério, olha o ministério dos outros. O tempo todo, essa coisa, essa chatice. E eu não conseguia perceber, achando o quê? A vida é assim mesmo. Irritante. E isso começou a me detonar. Em 2020, em plena pandemia, eu fui descobrir que eu já estava a carregar isso por um bom tempo. Só que de maneira silenciosa, né? Afinal, vamos, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, Deus abençoe, amém. Paz do Senhor, a paz de Cristo. Paz de Cristo o quê? Máscara. Eu estava numa crise, porque chega uma hora que essa conta chega e eu estava aflita. Eu não cheguei a ter síndrome de pânico, ansiedade ou depressão, mas talvez você que está a me ouvir agora pode estar nessa condição agora mesmo a lidar com uma síndrome de pânico, uma depressão ferrenha, uma vontade de desaparecer ou talvez a desenvolver pensamentos suicidas. E nessa época, para variar, a pandemia veio. Todas as minhas agendas foram canceladas por causa da pandemia. E naquela mesma semana em que eu recebi as ligações de cancelamentos da agenda, porque saíram os decretos do fechar de todas as igrejas, né? E aquela frase na minha cabeça, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Começou o caos e era uma ligação atrás da outra, cancelando tudo. Trabalhos, programações, agendas, tudo. Estava verdadeiramente a dar tudo errado e aquilo se transformou num caos. A minha vida se transformou num caos. E foi nesse momento que eu pensei, meu Deus, eu fracassei. Aquela notícia revirou toda a nossa vida de patas para o ar. E quando não era mensagem, eram áudios. Quando não eram áudios, era na televisão. Quando não era na televisão, era... E o meu esposo, na época, trabalhava numa imobiliária. E ele não conseguia fechar contratos nenhum. E todos aqueles planos que havíamos feito, seremos milionários, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos abrir ONGs. Deu tudo errado. Tanto na área profissional dele, quanto na minha. Os planos começaram a ir por água abaixo. E o provedor, é claro que se sentia frustrado. Nós planejamos uma coisa... Estava a acontecer outra, tudo a cair tudo a ir ladeira abaixo. Acontecer o contrário do que nós imaginamos ou pensamos. Agora, então, onde é que vai sair o dinheiro para nos manter aqui? Na época, nós vivíamos fora de Angola, né? Ou pelo menos, onde é que nós vamos tirar cesta básica para alimentar os nossos filhos? Porque uma coisa é você e o teu marido. Outra coisa é quando tem crianças envolvidas. Nós tínhamos acabado de nos mudar de cidade. Então não conhecíamos muitas pessoas, não tínhamos muitas pessoas a quem recorrer, estrangeiros. Vais pedir emprego para quem?
não é? E as crianças, por causa da mudança de cidade, alimentação, clima, ambiente, contexto, as crianças começaram a ficar doentes, meu Deus. E como pais, isso é desastroso. Já estamos mal e as crianças começam a ficar doentes. E os remédios sairão de onde? Os nossos amigos estão longe. E todo mundo a viver aquela situação, todo mundo também a precisar de ajuda. E nós começamos a resistir em algumas coisas, porque aquilo começou a ficar muito pesado para nós. Era muita pressão, não é? E nós sempre tivemos o princípio de não fazer dívidas financeiramente, né? Mas começamos a nos ver forçados e tentados a fazer dívidas. E então começaram a chegar os questionamentos. E as nossas orações eram recheadas de dor, perguntas. A incredulidade começou a entrar, um verdadeiro caos. E se, nessa época eu estava muito sensível. O meu esposo também estava sensível. E qualquer conversa era tudo muito complicado. Tanto para ele, tanto para mim. Era pisar em ovos, né? Escolher as palavras certas. Para não ferir, para não machucar. A comunicação ficou bagunçada, muitos ruídos. Porque em meio a toda essa confusão, a comunicação é uma das que ficava muito abalada. Desafios emocionais, questionamentos. É no meio desse contexto onde o Invictas surgiu. Em meio a esse caos todo, nós decidimos nos reinventar. O meu esposo começou um jejum de 40 dias, lutando pela nossa família em oração. Eu vi o meu marido a lutar por nós em oração. Diante de Deus, todos os dias ali, em oração e jejum. Eu pensei, eu também não fico de fora. Eu também vou me posicionar junto com ele. E nós começamos então a mudar os nossos hábitos, tanto no secreto quanto em público. Nós começamos a pedir que Deus nos reeducasse, que Ele reeditasse essa estação da nossa história, que Deus nos ajudasse a ressignificar tudo ao nosso redor. Mas primeiro nós queríamos nos adaptar ao que Ele estava a preparar para nós. Esse momento em que tudo estava a acontecer, nós decidimos assumir a responsabilidade daquilo que Deus havia colocado diante de nós. Sim, eu comecei a fazer lives, já que estávamos em casa, era para ficar em casa, nós tínhamos internet, então eu comecei a fazer lives. Lives de oração, lives de propósito, lives de liberação de conteúdo. E eu lembro de um dia, depois de fazer uma live, uma moça da Holanda me chamou no direct e disse assim, deixou uma mensagem dizendo: pastor, acabei de assistir a tua live, sou uma mulher casada com um pastor, acabamos de nos casar e eu não sei o que é ser pastora ou esposa de pastor. Pastora, por favor, me ajuda. Ela disse, não me ensinaram a ser esposa de pastor, eu não sei bem o que é isso, pastora, por favor. Não, me ajuda, eu estou perdida, estou a viver crises sérias no meu casamento, inclusive, não é contando as situações da pandemia. Olha, meu esposo está sobrecarregado, eu não consigo preparar pelo menos um devocional de 5 minutos e eu preciso lhe ajudar, porque os obreiros não podem se movimentar, não há escala a funcionar e isso está a trazer crises na nossa família. Por favor, pastora, me ensine a fazer o que você faz, ela disse. Ainda que seja só levar uma palavra de 5 minutos para que o meu esposo possa também descansar, porque o nosso casamento está afetado e nós estamos a correr riscos. E eu o vejo estressado, cansado, chateado, muitas vezes bravo conosco. E aí ela disse, eu tenho a sensação de que estou a perder o meu casamento e a minha família, porque eu não fui preparada como esposa de pastor. Me parece que nós não temos mais uma vida em família. E aí continuou e falou coisas muito profundas. E quando eu li aquele testemunho, gerou um impacto dentro de mim. E quando ela disse assim, eu me tornei uma pastora, nunca ninguém me ensinou o que é ser uma pastora, e eu olho para ti e vejo uma inspiração para mim, aquilo, e todas as vezes que eu te ouço, você me ajuda, me sinto fortalecida, me sinto reanimada, você me levanta. Enquanto eu lia aquela mensagem, eu pensei, uau, quanta coisa eu gerei na vida dessa mulher. No dia seguinte ela disse, eu quero estudar contigo, pastora, me treine, me capacite, me ajude, me forme. Eu preciso desbloquear tudo que está na minha mente, eu não consigo romper e eu preciso romper urgentemente. E ela começou a falar coisas, né, de âmbito pessoal. Eu fui tomada por um temor muito grande e assumi a responsabilidade de caminhar com ela. E enquanto eu lia, não é, essa mensagem, aconteceu o meu destravar. Ela pensou que ela estava
a ser destravada, quando na verdade ela também estava sendo usada para me destravar. Ela estava a destravar uma mentora, uma professora, uma orientadora, uma mestre. E no dia seguinte ela disse: pastora, pensaste como é que nós faremos o curso? Quanto é que eu tenho que pagar? E ela estava a se preparar para pagar pela formação, para fazer esse discipulado avançado, sentar e aprender também. Aí eu pensei, eu pensei que ela estava a brincar. Eu não estava a acreditar. Lembra? Pois é. No terceiro dia, eu acordei com outra mensagem dela dizendo: pastora, me mande os dados. Eu quero, me passe o valor da matrícula da formação. E ela estava muito séria com isso. E aí eu fui perceber, ou eu me posicionava, ou eu perdi uma aluna. Algo estava acontecendo ali. Aquilo era a resposta da parte de Deus. Eu precisava daquilo. Aquilo era a resposta para um novo tempo que nós pedíamos em oração. Eu precisava despertar para aquela realidade. Eu precisava me posicionar. E no dia seguinte, enquanto eu conversava com uma outra mulher que morava em Portugal, com a qual eu já caminhava, ela me pediu para conversar no mesmo horário em que eu havia marcado a aula com a outra aluna, a esposa do pastor. Não é? E no mesmo dia, eu disse para ela: olha, eu não consigo mais te atender nesse momento, estou indisponível porque eu estarei com uma outra pessoa e eu estarei a dar aulas nesse período. E então não poderei te atender. E ela ficou curiosa, disse assim: o quê? Que tipo de formação é essa, pastora? E eu expliquei. Quando eu expliquei, ela disse: essa formação eu quero, eu preciso. Eu quero fazer esse curso, é contigo, pastor, é para aprender isso tudo, pastor, eu quero, porque é isso e aquilo que eu quero aprender. E tudo que ela escreveu, tudo que ela mencionou, né, tudo que ela falou, estava dentro daquilo que a outra aluna havia desejado. Tudo isso estava dentro da ementa que eu havia preparado, que eu havia organizado para preparar, não é para ministrar o curso durante essa formação. E eu disse: olha, vou te colocar na mesma turma que ela. Meu Deus! E ela aceitou, aquilo foi incrível. Ela concordou e assim, não é, como outra mulher, ela também me perguntou: pastora, como é que eu faço para te abençoar por esta formação, por este curso? Gente, existe um nível de honra muito grande em reconhecer, não é, como abençoar por algo que você vai receber. E aí ela começou a perguntar: que horas serão? Quanto tempo dura o curso? Como será isso? Como será aquilo? Eu disse: olha, espere só um pouco, já te passo o programa de toda a formação, já te passo as instruções, não é? E aí eu desliguei essa chamada. Algo tinha virado dentro de mim. E Deus, eu percebi, Deus estava a ser pontual conosco. O nosso posicionamento e a nossa obediência gerou algo no céu, gerou o nosso destravar, gerou o nosso rompimento. O Senhor nos aprovou. Tu lembras do meu marido a lutar pela nossa família naqueles 40 dias? Pois é. Tu te lembras do meu posicionamento em oração também, em jejum, quando eu vi o meu esposo também a fazer? Pois é. Tu lembras do Espírito Santo a me dizer: Ruth, Catala, acorda, está na hora do restart. E eu precisei corresponder à expectativa do céu naquele momento. Sim. A nossa família começou a viver algo que veio diretamente como resposta para as nossas dores. E Deus começou a nos curar, a nos libertar, a nos fortalecer, a nos amadurecer. E uma transformação interna e externa começou a acontecer. Nós começamos a ver os resultados e as pessoas ao nosso redor viam algo diferente. Escute algo que eu vou lhe dizer. Não despreze os teus momentos de crise. Não despreze os teus desertos. Não despreze o dia mau. No deserto Deus fala. No deserto você se redescobre. Nas tuas dores você descobre a mulher que precisas realmente ser. No deserto tu cresces, amadureces. Eu percebi que aquilo estava a acontecer comigo, não porque Deus não me respondia, porque Ele não me amava, porque Ele odiava a nossa família, não. Mas porque Ele estava a me dar uma oportunidade para crescer e abrindo campos de possibilidades que Ele tinha para nós. Aquelas crises todas estavam a acontecer para um propósito. E ao mesmo tempo, aquilo que estava a acontecer comigo, estava a acontecer com outras mulheres ao redor. E Deus queria nos conectar. Então, a minha dor não era a minha dor sozinha, era a dor de outras pessoas. Então, a minha cura poderia também ser uma cura compartilhada com outras mulheres e outras famílias, não é? E outras famílias ao meu redor. Mais mulheres começaram a chegar de todos os lugares, dizendo: pastora, nós precisamos de ajuda. Pastoras vinham de outras igrejas
para dizer, pastor, ajude as mulheres da minha igreja. Pastoras, eu vi que você está a caminhar com mulheres nesse sentido. Por favor, o que é necessário para nos alinharmos e caminharmos contigo? Estados Unidos, Portugal, Namíbia, Moçambique, África do Sul, a quantidade de mulheres, não é, que eu fui descobrir que eram curadas por aquilo que Deus estava a fazer através da minha vida. Me fez descobrir a minha força no meio das minhas lutas. Eu renasci, saí dos escombros, saí das trincheiras. Oh, minhas queridas, saí dos buracos, das zonas de fracasso, de conforto, dos traumas, dos problemas. O quê? Desconstruí tudo. Deixei na cruz as amordaças, as correntes. Eu comecei a enfrentar os meus medos com ousadia. Comecei a desconstruir um por um, chamá-los pelo nome, pela autoridade do Espírito Santo. Comecei a passar por cima cada um deles, porque tudo aquilo que você não enfrenta te confronta. E se te confrontar, há de te paralisar. Você se torna infrutífera. E eu descobri tesouros no meio das minhas lágrimas. Eu me tornei uma estratégia nas mãos de Deus para curar outras pessoas. E foi quando eu comecei a escrever um livro. Sim, 2020, o ano que não existiu. Que na verdade existiu, né? Tanto mais que o não está arriscado. É um livro que fala sobre resiliência, amor e o poder da fé em meio a circunstâncias desastrosas. Nesse tempo nós começamos a crescer, Deus começou a mandar bênçãos de fora para dentro. E Deus disse, o que não vier de fora virá o que não vier de dentro virá de fora. E sabes, aquilo que eu não podia fazer da minha maneira, do meu jeito, eu fui descobrir que a força vinha de Deus. E para vencer fora, eu tinha que vencer dentro de mim. Para ser resposta fora, eu tinha que primeiro corresponder a algumas coisas que Deus estava a me mandar fazer. Eu só precisava confiar. O livro foi bênção. E eu me lembro de um dia que nós fomos numa concessionária. Fazer o quê? No stand de carros. Nós juntamos um dinheiro. E sim, naquele dia nós fomos comprar um carro novo. Mas Deus abençoou tanto assim, pastora? Sim, Deus abençoou muito. E sabes, depois que nós fomos comprar um carro novo, eu queria comemorar com um petit gâteau, minha sobremesa preferida. E enquanto traziam o petit gâteau quente, não é, soltando aquela fumaça, não é, aquele cheiro de chocolate queimado, meu coração se encheu de muita gratidão. E eu me vi extremamente posicionada naquilo que Deus havia me chamado. Eu queria pular, dançar, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. E por quê? Porque muitas vezes nós lutamos e quando chega a hora de comemorar, nos preocupamos com o que os outros vão pensar e roubamos de Deus a oportunidade de testemunhar o seu poder e a sua provisão. Só que presta atenção, querida, do mesmo jeito que tu pedes a Deus coisas, transformações, milagres, aprenda também a voltar para testemunhar. Se você tem um caderno de pedidos de oração, tenha também um caderno de motivos de gratidão. Aprenda a voltar para agradecer, aprenda a voltar para testemunhar. Isso é muito poderoso. Volte a se lembrar de quem te ajudou, porque muitas de nós se esquecem, pensam tanto sempre nos outros que se esquecem de Deus. Não é? Muitas têm cadernos para pedir, mas não têm cadernos para agradecer. E uma invicta sabe o momento certo de cada coisa. Uma mulher invicta sabe o momento certo de lutar, de chorar, de lavar o rosto, de se posicionar, colocar uma boa maquiagem, né? De se posicionar, de testemunhar, de comemorar. E nesse dia eu fui comemorar com meu esposo, né? Aquele que esteve comigo, que me consolou, que me ajudou. E ele foi comemorar comigo, porque também estive com ele juntos, com a nossa família, e enquanto comíamos aquele maravilhoso petit gâteau, né, o meu esposo, o amado da minha vida, eu olhei para uma tela e vi escrito Invictus. Eu disse, marido, o que significa Invictus? E o marido responde, né, meu mestre, minha biblioteca viva, sim, invicta é uma pessoa inquebrável, uma pessoa que não perde, uma pessoa que, apesar dos problemas e dificuldades, ela se reinventa, e cada vez que se reinventa, se levanta mais forte. E ele continua a falar. Eu nem sabia que naquela mesma hora Deus estava a trazer uma revelação profunda do novo nível da RC Academia da Mulher, a nossa escola. E enquanto nós comemorávamos uma vitória, o mesmo Deus que fala no deserto também fala nos dias bons.
O que nós temos que fazer é desenvolver um ouvido espiritual sensível. Deus fala o tempo todo. E de repente, naquele mesmo momento, eu disse, invictas. Ele disse o quê? Eu disse invictas. O próximo curso da Academia da Mulher será invictas. Porque eu quero trabalhar com mulheres quebradas emocionalmente, confusas espiritualmente, mulheres incrédulas, mulheres com muita dor, mulheres que apesar de toda a confusão, crise, caos, elas querem se levantar para se reinventar, mulheres que estão disponíveis a serem resilientes, mulheres ousadas, e não importa se elas estão mal emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, ou se tudo deu errado na vida delas, elas não querem, né, ver o que tiraram, mas trabalhar com o que sobrou. Mulheres que muitas vezes perderam muita coisa, decepcionadas, traídas, saqueadas, roubadas, violadas, frustradas, mulheres manipuladas. Não, é o que também eram manipuladoras. Não importa o que deu errado na vida delas. Não importa. Eu quero trabalhar com essas mulheres que não querem ser vítimas, né? Mas querem se levantar para se descobrirem em Deus, como protagonistas, descobrir a sua força em Deus. Sabes o que aconteceu comigo, né? Pois é. Sabes como eu estava, né? Pois é. Eu quero trabalhar com mulheres que irão experimentar coisas maravilhosas, assim como eu tenho experimentado. Mulheres que estão prontas para ver Deus ao vivo. Eu quero ajudar as outras mulheres a ter acesso a isso. E então Deus deu a metodologia do Invictas, e ali mesmo no restaurante, peguei um papel, um guardanapo, e comecei a riscar todos os módulos, dinâmicas, tudo. Sim, eu queria trabalhar com mulheres que estavam como eu estava antes de Deus me encontrar e me entregar o Invictas, né, lá no meu processo. E Deus mudou o nosso percurso. E eu disse, o Deus que mudou o meu percurso também mudará o percurso das outras. Sejam mulheres solteiras, casadas, viúvas, namoradas, noivas, feministas, rebeldes, teimosas, estrangeiras, nacionais, não importa, não é? Ateias, religiosas, cristãs, não importa. Eu peguei o papel e comecei a desenvolver tudo ali mesmo, aquele guardanapo. Sim, eu escrevi o que Deus colocou no meu coração sobre isto. E é por isso que você não escolhe o Invictas, é o Invictas que te escolhe. Porque naquele dia eu fui descobrir que no meio das minhas dores, dificuldades, desertos, solidão, meu Deus, muita coisa. Deus me escolheu como a primeira aluna do Invictas. E hoje Ele me usa para ser parte da convocação apostólica de um exército de mulheres invictas. Você só não se torna invicta se você não quer. E hoje são muitas alunas de vários países, mulheres assim como eu, mulheres assim como você, que tiveram as suas vidas mudadas das ruínas emocionais para a reconstrução e restauração emocional e espiritual, das ruínas financeiras para a restituição financeira, até daquilo que havia lhes sido arrancado. Mulheres que se levantaram dos escombros espirituais, emocionais, físicos, para uma vida de intimidade profunda com Deus, uma vida de propósito em Deus, com Deus e para Deus. Mulheres sendo reerguidas para serem o quê? Inquebráveis. E agora eu vou te revelar quem são os teus inimigos. Sim, querida, você tem inimigos. Eu vou te revelar quem são os inimigos da mulher invicta. Como eles trabalham. Porque enquanto você não os conhecer, vais começar a lutar como uma cega no meio do tiroteio. São inimigos que te impedem de viver uma vida plena. E eles estão presentes. Mas se tu não os enxergares, se tu não os identificares, tu irás continuar a mesma pessoa. Tu não irás mudar. Lembre-se, aquilo que você não identifica, você não muda. E aquilo que você não muda pode te destruir. Sim, você tem inimigos. E tu tens que entender que ser uma mulher invicta vai muito além de sentir-se animadinha, sentir-se bem contigo mesma, ter a autoestima alta, não. Você tem que saber onde é que vais mirar, que armas deves usar para não viveres atrapalhada, para não contar os milagres dos outros o tempo todo, não é? E nunca contar os teus próprios milagres. E eu sempre digo, meninas mendigam amor, mulheres inspiram amor, meninas fazem birra, mulheres fazem história. E isso tem que ficar muito claro aqui para si. Invicta, você precisa. Meninas fazem birra, mulheres fazem história.
Nós precisamos entender que estamos diante de uma guerra e você tem que conhecer de que lado estás. Qual é a tua posição no exército? Quem é você nesta guerra? E é importante que você saiba que nessa guerra estás a lutar com quem? O primeiro inimigo é o diabo. O primeiro inimigo é o diabo. Sim, como assim, pastora Ruth? O diabo é o teu inimigo número 1. E a compreensão disso é muito clara. Por quê? Tem muitas mulheres que não sabem identificar os seus inimigos. É por isso que atiram para tudo quanto é lado. Inclusive para elas mesmas. Ao invés de ela enfrentar a luta e ganhar a guerra, ela perde. Por quê? Porque não sabe quem são os seus inimigos. Então o primeiro inimigo da mulher invicta é o diabo. João 10:10 diz, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando tu lês Efésios capítulo 6, não é? A partir do versículo 10 em diante, você vai perceber o quê? Que uma invicta tem que ser uma mulher armada. Porque senão, capacete da salvação, escudo da fé, cinturão da verdade e calçar nos pés o quê? Os sapatos corretos. Mas antes de se armar, tens que entender que tipo de armadura usar. Porque se você usa uma armadura diferente da tua guerra, você será uma perdedora, uma fracassada. Tu tens que entender a posição correta para mirar na direção correta. Porque senão vais apanhar, tu te tornarás alvo. Lembre-se, a invicta é aquela que não perde, porque está na posição certa. Efésios diz o quê? Quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja o versículo 12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades e principados, dominadores deste mundo tenebroso. As forças espirituais, o mundo espiritual é pesado e ele existe. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele vai dizer o quê? Tomem a armadura correta. Capacete da salvação. Para quê? Couraça da justiça. Para quê? Escudo da fé. Espada do Espírito. Cada uma das suas armaduras tem uma função. Você já estudou cada uma delas? E quando você entende isso, você não luta com o teu marido, com a tua família. Se você escolheu o teu marido para casar com ele, como é que você luta contra ele? Se ele está no teu time, se você está do mesmo lado que ele, ele está do mesmo lado que você. Se você ganhou, ele ganhou. Se ele perde, você perde. Dá para entender isso? Por que muitas vezes abrem-se crateras nos relacionamentos? Porque nós, mulheres, muitas vezes lutamos de maneira errada, porque não sabemos com quem estamos a lutar. Com quem estamos a lutar, como estamos a lutar. E começamos a sangrar muitas vezes por cima de quem não nos feriu. Agimos de maneira tola e ignorante. Ei, pare de olhar para os teus filhos como se eles fossem teus inimigos. Tratá-los como se eles fossem teus inimigos. Pare de chamar os teus filhos de burros, bastardos, malucos, retardados, xingá-los. Isso tá bom? Dentro do teu próprio coração, às vezes, ou com a tua boca mesmo, de maneira audível. E quando você faz isso, você amaldiçoa o que Deus te confiou. Não amaldiçoe o que você pediu em oração. Bênçãos dão o mesmo trabalho, minhas irmãs. Esteja à altura delas. Cresça. Aguente. Você vai dar conta. Quando você amaldiçoa o que Deus te confiou, você está dizendo assim: Deus, isso não presta, me deixa a coisa errada. Porque e muitas vezes você faz isso porque não entendeste que o teu principal inimigo é o diabo. Você começa a perder o que Deus te confiou. Muitas vezes, muitas só valorizam, depois que perdem, você confunde amigos com inimigos e você faz o quê? Tem muitas mulheres que vivem paranoicas. Você não pode ser assim. Muitas mulheres vivem paranoicas. Às vezes você pensa assim, as pessoas têm inveja de mim, isso é perseguição, estão a me combater. Não, não, acorda. Muitas vezes é você mesmo que está insegura, se sente inferior diante dos outros. A inveja, muitas vezes faz com que você sinta-se fracassado. Ela traz uma ilusão, né? Porque você não vê as coisas na perspectiva de Deus e você não tem contentamento. E o que acontece? A tua mente fica tomada, iludida. Você pensa que é normal, a tua mente fica tomada. Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: renovem, transformem-se pela renovação da vossa mente. Observe isso. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Por que muitas de nós não experimentam? Tem muita mulher que não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Não renovamento. Não sabe com o que está a lutar, não sabe quem são os seus inimigos, luta de forma errada, com as pessoas erradas, com as armas erradas, na posição errada. Vive de qualquer maneira, vive sobrevivendo. Tapa um buraco para fechar outro, dá para abrir outro. E muitas delas são o quê? Deixa a vida me levar, a vida leva, um dia após o outro. Não estás a ver como estás, minha irmã? Sempre os mesmos barracos, os mesmos problemas, as mesmas feridas, as mesmas situações. Sempre a mesma mal educação, grosseria, acumulando ressentimentos dos outros. O teu coração se tornou um lixão emocional. Às vezes até de mortos você ainda tem ressentimento. Não sabe se posicionar, não sabe ser atraente e corre atrás das pessoas para ser notada. Né? Me nota, me nota, me nota. É a frase ridícula que vem da tua alma. Vou sair desse lugar porque não me notam. Não fazes nada para ser notável, mas lutas para ser notada. Me poupe. Eu não estou a te ofender, querida. Acorde, está na hora de crescer. Se tu fores notável, não irás precisar implorar para ser notado. Porque ser notado é consequência de uma mulher notável. Quando você for notável, não precisa pedir, me nota, me nota, me nota. Tu serás notada. Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais. Lembras desse texto? Pesquisa aí. As armas da nossa milícia não são carnais. São espirituais e poderosas. Identifique os teus inimigos para saber com quem lutar, como lutar. A nossa armadura não pode ser qualquer. As nossas armas não podem ser quaisquer armas. É isso que Paulo diz em Coríntios 10. Nós não podemos lutar com questões espirituais usando armas carnais. Vais perder. Para guerras espirituais, usamos armas espirituais. Para situações carnais, intelectuais, usamos armas carnais. Se calhar estás a dizer, eu já estou mesmo a perder, pastora. Sim. Vamos ao segundo inimigo, desconhecimento da sua identidade. Esse é o que mais me detonou. Esse é o que mais me quebrou. Parte da minha infância e metade da minha adolescência. E é por isso que hoje eu trabalho muito sobre isso, porque foi onde mais apanhei. Inclusive eu escrevi um livro que só fala sobre identidade. Mulher é assim, né? Tem que buscar. Observe algo muito lindo. Observe algo muito especial. A vida da mulher samaritana mostra para nós. Ela tinha problemas na sua essência, na sua missão. Ela aceitava migalhas emocionais, namorando com um homem atrás do outro. E quando uma mulher não conhece a sua identidade, ela tem raiz podre, ela aceita migalhas. E raízes podres não sustentam uma árvore. O que sustenta uma árvore é uma raiz saudável. Se a raiz é podre, a árvore é fraca. É só questão de tempo, nem tem frutos ali. Quando você não conhece a sua identidade, você tem raízes podres. É como um alicerce fraco que não segura nenhuma estrutura. Mateus capítulo 7, Jesus fala dos dois fundamentos. E ele disse que aqueles que confiam em mim serão comparados ao homem prudente, mulheres prudentes que construíram a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Chegarão os problemas, chegarão as tempestades. Mas o que é que vai acontecer com ela? Ela permanece invicta. Permanece inabalável, permanece inquebrável. Uma mulher que constrói sobre um alicerce divino, que conhece a sua identidade, sabe quem é, sabe quem não é, sabe o que é, sabe o que não é, sabe os seus inimigos, sabe como lutar, em que posição, que tipo de armas usar. Ela tem as suas armaduras corretas, tem o sapato correto, trilha pela sua passarela. Quando lhe chamarem nomes, quando lhe ofenderem, quando lhe humilharem, ela não se afeta facilmente. Ela não para, ela não desiste. Ela é invicta. Ela não vai lá tirar satisfações, lutar, fazer um barraco, fazer confusão. Eu sou assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, comigo é assim, é por isso que a tua vida está assim. Uma mulher que conhece a sua identidade, sabe qual é a sua missão de vida. Tem coisas que ela não se permite. Ela tem classe, ela é chique, ela escolhe bem as suas batalhas. Ela é comprometida com Deus, consigo e com as pessoas à sua volta. É organizada com o seu tempo, é organizada na sua rotina. Ela não trai a sua missão de vida. Ela é comprometida com as suas prioridades.
Ela sabe o que é essencial para si, o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. Ela não mistura as coisas, não aceita. Né? Ela não é Maria, vai com as outras. Ela não fala qualquer coisa, não pensa qualquer coisa, não anda de qualquer maneira, não veste qualquer coisa, não aceita qualquer oferta, qualquer proposta. Ela não se assenta na roda dos escarnecedores, ela é valorosa, ela é rara, não corre atrás de coisas à toa. Tem muita mulher que se sente solitária, não sabe ser interessante, não é apaixonante. Ela vive como uma cópia, vive a correr atrás de ser isso, ser aquilo. Vive atrás de likes, vive atrás de ser notada, não é aquela, me nota, essa é a música dela preferida. E muitas vezes quando vem realmente uma mulher notável que tem sucesso, ela inveja, ela quer cometer um assassinato de reputação, quer falar mal, sente-se fracassada porque o sucesso da outra lhe ameaça, fica ansiosa, sente mal, não é? Ela está perdida na sua própria vida. Dá um sentimento de incapacidade muito grande e muitas mulheres, não é? Algumas se matam, outras vivem à base de entorpecentes, remédios, um atrás do outro, paliativos. Mulheres insatisfeitas, né? Uma mulher que não conhece a sua identidade, não sabe a sua missão, não sabe o seu lugar, ela quer se colocar no lugar dos outros o tempo todo. E não de uma maneira positiva, mas de uma forma negativa. Ela quer usurpar lugares, ela se alimenta o tempo todo de migalhas. Muitas vezes corre atrás de profecias. Numa igreja onde tem uma pessoa que vai me revelar, me revela, me mostra o que você vê, corre atrás dos pregadores para implorar, me dá mais uma palavra, mesmo depois da pregação. O que nós temos aqui? Ela vê os outros a fluírem, ela faz o quê? Ela quer também, mas muitas vezes ela não vê, não é, o sacrifício, porque ela não entra nesse lugar. Ela não sabe administrar o que é seu, não sabe manter a postura diante dos desafios. E a primeira postura dela é o quê? Vou desistir, vou parar, não vou mais, não vou fazer mais, porque não me dê, porque isso, porque aquilo. Quando você se torna uma mulher invicta, a primeira coisa que você faz é o quê? Não se meter na vida dos outros. Porque você está ocupada a gastar, não é? Tempo com a sua própria vida. Muitas mulheres saem de longe para ir perguntar fofoca, para ir ouvir fofoca. Você gasta saldo, gasta crédito, gasta dinheiro, gasta transporte, gasta energia, gasta paciência para ir ouvir. Eu sempre digo, a mulher invicta é uma assassina de fofocas. Ela não é medíocre. Não é fraca mentalmente. Ela tem cérebro, não tem só uma cabeça. Ela tem cérebro. Terceiro inimigo, a ausência de uma causa. Querida, pelo que você acorda de manhã? O que te move de manhã? Qual é o teu maior sonho? Porque uma mulher que não tem uma causa, ela não tem nada. Porque você é a tua causa, sabias disso, né? Uma mulher que não é capaz de ter uma causa, ela não luta por ela. Ela sobrevive. Só isso. E é importante entender assim, se você não tem uma causa, você não tem um propósito de vida, e uma mulher que não tem uma causa e não é capaz de morrer pela sua causa, você não é digna dela. Se você tem uma causa e não é capaz de morrer por ela, você não é digna dela. Porque ela não é tão grande. Afinal, você é covarde. Você quer seguidores? A pergunta é, vão te seguir pelo quê? Tu queres falar? É para dizer o quê? Se você não tem uma causa. No que você inspira? O que você defende? Que ajuda as outras pessoas. É por isso que eu sempre digo, ouçam a Jesus, defendam a palavra do Senhor. Porque quando você segue a Jesus, as pessoas irão te seguir. E sabe, querida, tome cuidado, não ouça pessoas que não ouvem Deus. Elas são perigosas. Quando você ouve o Espírito Santo, as pessoas irão querer te ouvir. Mas quando você segue o cão, segue o inferno, né? Você anda de qualquer maneira, você é só mais um número na humanidade. Você não será uma referência. Se o que você faz não é relevante, não muda a vida de ninguém, você se torna irrelevante. E às vezes, talvez até você mesmo está aí assim. Queres que as pessoas te sigam, mas nem você gosta da tua própria vida. Eu quero seguidores. Para isso, para quê? Para ir aonde? Os seguidores vão te seguir aonde? Se nem você tem direção. Como é? Para de querer seguidores. Se você não sabe para onde direcionar, isso vai te matar. Às vezes algumas pessoas me dizem assim, pastora, você tem muitos seguidores, então aí vão lá no meu Instagram, no YouTube, no Facebook.
Nossa, eu queria ser como você. Presta atenção, não se iluda. Saia do mundo da Alice. Vem para a vida real, querida. A vida real é muito mais do que seguidores. Descubra a essência da tua existência. Olhe para Deus. Descubra o teu propósito de vida. Escuta uma coisa. Do mesmo jeito que as pessoas te deram um like hoje porque gostaste, porque fizeste algo que elas gostaram, amanhã irão te dar dislike porque fizeste algo que não gostaram. O que sobra? O teu propósito de vida. Qual é o teu lugar no mundo? Não se iluda. Qual é a tua utilidade no mundo? Por que você existe? Por que você serve? Não serve para nada. Por que você usa a tua voz? Para que você usa o teu dinheiro? Para que você usa o teu lugar de fala? Para que você se move com ousadia e autoridade? Ou só andas, só sobrevives? Tua voz não causa impacto nenhum, é só um eco no meio de outros ruídos. Assim tá bom para você? Por que as pessoas têm que te seguir? Você tem o quê? Qual é a tua causa? Estás a fazer o quê com a vida que Deus te emprestou? Ou estás aí a adiar-se? Todos os dias, reclamando pelo que Deus não está a fazer. Não ter uma causa se torna um inimigo para uma mulher invicta, porque quando você não tem uma causa, qualquer coisa serve para ti. Qualquer caminho serve, qualquer proposta é boa, qualquer causa é boa, qualquer causa é causa, qualquer coisa é coisa. Qualquer coisa está bom. Aqui eu paro de novo para te perguntar pelo que você luta mesmo, minha querida. As tuas roupas falam da tua causa. As tuas amizades falam da tua causa. Pelo que você acorda de manhã? Pelo que você jejua? Tudo em você denuncia se você tem uma causa ou não. A forma como você se veste denuncia a tua causa. A maneira como você fala denuncia a tua causa. As pessoas com quem você anda denuncia a tua causa. O homem com quem você casa, namora, noiva, denuncia a tua causa. As tuas conversas no telefone, as músicas, as imagens, o tipo de seriado, de filmes, os restaurantes onde você passa, as festas, os eventos onde você aceita convite. Tudo isso está envolvido na tua causa. Querida, qual é a tua causa? Os cursos que você faz, as formações, a igreja que você frequenta. Até coisas que você ouve e pensa. Qual é a tua causa mesmo, mana? Eu quero te perguntar mais. A tua causa é qual, querida? Nós vamos para o quarto inimigo. Procrastinação. Nós somos uma geração de mulheres indisciplinadas. Vou te falar a verdade, não vou te mentir. Seja mesmo bem-vinda ao Invicta. Já começamos, está a doer? Meu compromisso não é te dar tapinhas nas costas. Não. Tu lembras que me doeu e eu sangrei, tive que tirar a podridão e expor na cruz? Porque esse pus das feridas que você carrega, que muitas vezes te fazem medíocre no meio da multidão, você não causa impacto nenhum, porque te conformaste com a mediocridade da tua existência. Lembras quando eu te disse, seja muito bem-vinda e prepare-se para se surpreender? Para que você possa entender quem realmente você é. A procrastinação faz com que você seja indisciplinada, alienada, ignorante espiritual, ignorante emocional, ignorante sexual, ignorante em todas as áreas, ignorante social. Por mais que eu venha aqui e diga, você é rainha preciosa, maravilhosa, você é rica, você é vitoriosa, você é isso e aquilo, pense coisas positivas porque você consegue. É mentira, porque muitas vezes você vai olhar à sua volta, vai querer criar a sensação de que está tudo bem. Ilusão. Se você não fizer nada, vai continuar a ruir. As coisas ao teu redor vão continuar a estragar. Escute, querida, acorda. O que você não identifica, você não muda mesmo. Está na hora de identificar. Ou você identifica, ou vais sofrer. E o que você não muda pode te destruir. Talvez o que você tem de dores hoje na tua vida está a depender das dores que você não identifica e não quer tratar. Porque estás a fugir. Escute, só porque a tua cadeia é dourada não significa que deixou de ser prisão. Só porque a tua cadeia é de prata não significa que você deixou de ser prisioneira. O problema são aquelas mulheres que se acostumaram tanto com as situações ruins e aí se conformaram com a forma como elas estão. Não se acostume com o sofrimento. Não se acostume com a vida medíocre. Não se acostume a estar fora do propósito de Deus. Chega de desistir quando você deveria avançar. Chega de se calar quando você deveria falar. Chega de falar quando você deveria se calar. Chega de insistir
quando você já deveria ter ido embora há muito tempo. Ah, eu até já nem oro mais, eu até já nem faço mais nada. Para mim já deu, para mim já está bom, eu até já desisti, eu até nem acredito mais. Quando foi que você se acostumou com uma vida medíocre desse jeito? Você não sabe que desistir é desistir de você, é desistir da próxima geração que Deus está a trazer atrás de ti? Você sabia que se eu desistisse, você não estaria a me ouvir agora? Aquilo que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te destruir, porque não gera um posicionamento claro. E o que você identifica e muda te reconstrói, querida. Então, levanta, acorda. Esses 4 inimigos têm que ser destruídos. Pegaste? O diabo, o desconhecimento da tua identidade, a falta de uma causa e 4, a ausência de um propósito. Por último, a procrastinação. Se você não identificar, eles irão te atropelar. E irão te tornar uma quê? Nada. Nós estamos a caminhar para o final da nossa aula hoje e eu quero te convidar a prestar muita atenção na próxima aula, porque eu irei te ensinar as características que uma mulher invicta precisa ser, para que ela não apenas vença esses inimigos, mas para que ela desfrute de uma vida plena, uma vida com propósito. Chega, está na hora de mudar de uma vez por todas. Deus trouxe curas definitivas. Se você nesse momento está a lutar com todos esses inimigos, ou talvez identificou só alguns, eu não sei, mas precisas se comprometer com essa imersão. Tu precisas te comprometer com essa imersão. Não perca nenhuma aula. Receba com toda a tua força. Receba mesmo, sim, cada parte deste conteúdo. Com a tua alma, com o teu espírito, com o teu corpo, com a tua mente. Faça anotações, converse com as mulheres que estão a assistir contigo, desconstruam, abordem, orem junto, jejuem. Essa imersão irá mudar o seu destino. Separe-se para essa imersão. Não deixe nada te atrapalhar, não deixe nada te roubar desse lugar, não deixe nada te distrair, não deixe nada. Porque é assim que você irá aprender a vencer estes inimigos. Com disciplina, foco, posicionamento, maturidade, seriedade e muita obediência. E não só vencer esses inimigos, mas partir para uma vida plena. E enquanto você espera a aula 2, sim, enquanto você espera a aula de amanhã, conte para mim o que você achou desses inimigos e quais deles você já venceu, quais deles estão a te desafiar hoje, não é? Você tem que se comprometer com isso, querida. Você irá colher do que estás a semear nessa imersão. Olha, eu criei uma comunidade VIP no Facebook, só daquelas verdadeiramente comprometidas. Nós estamos aqui comprometidas para caminhar juntas. Aquelas mulheres que querem vencer juntas e tornarem-se verdadeiramente invictas. Você e eu, sim, temos uma no Facebook, temos no Instagram, temos no WhatsApp. E é importante que você entenda algo muito lindo. Dentro desta comunidade, você precisa saber que você não está sozinha. Essa luta não é tua sozinha. Temos outras mulheres a acompanharem tudo isso. Inclusive nos identificamos umas com as outras, curamos umas às outras e a partir disso nos levantamos e renascemos para sermos invictas. Enquanto você, uma Maria, tem uma Isabel a viver o milagre. Igualmente, diga isso comigo, eu nasci para ser invicta. Eu posso ser invicta, eu consigo ser invicta. Eu serei invicta por causa de Deus. E eu vou conseguir compartilhar contigo, não é? Lá na comunidade. Agora mesmo, clica, não é? No botão azul, agora mesmo, em algum lugar aqui da tela, irá aparecer este link. Clique neste link e venha para a comunidade. Nesta comunidade, tu estarás inteirada com tudo que acontece, está a acontecer neste mega evento.
além de participares desta comunidade, que eu preciso que você faça algo agora. Vamos para uma tarefa prática. Venha comigo. Pegue o teu caderno e faça uma lista. Yeah? Faça uma lista. Quantos inimigos você precisa vencer? Não faça o que muitas fazem. Anotam e abandonam. Não. Anote tudo que tens que anotar no teu caderno. Tenha um caderno só especial mesmo para a imersão. E esse evento só acabou de começar. Ok? É imersão. Sabes o que é imersão, né? Vamos mergulhar. É por isso que tens que te comprometer com isso. Não podes perder nenhuma dessas aulas. Faça uma lista agora. Identifique quais são os inimigos que você notou que estão na tua vida nesta aula que nós trabalhamos hoje. Lembre-se da frase: o que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode te destruir. Pode dizer essa frase comigo? O que você não identifica, você não muda. E o que você não muda, pode te destruir. Compartilhe na comunidade quais são os inimigos que colocaste aí na lista, no teu caderno. Esses que você anotou. Partilhe conosco na comunidade. Partilhe conosco. Vamos todas partilhar umas com as outras. E diga: estou a vencer este e este. E também coloque numa outra aba: já venci este e este. Certo? E eu quero encerrar essa aula orando por ti. Vamos orar juntas? Sim, você irá se tornar uma mulher oracional. Irá aprender a fazer orações inteligentes. E você vai descobrir. Sim, você vai descobrir que não és a única. Não é? Que tem outras mulheres que também estão posicionadas, assim como você. Coloque a tua mão no coração e diga comigo: Deus, eu reconheço que preciso aprender a ser invicta. Meu Deus, eu aceito ser selada por ti, transformada como uma mulher invicta. Remova toda a cegueira. Eu sei que a minha jornada do vencedora já começou. Faça-me protagonista da minha história. Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Confio em ti, pois sei que és capaz de colocar ordem no meu caos. Jesus, muito obrigada por tudo. Mais uma vez, em nome do teu filho amado, eu oro. Amém. Aleluia. Amém, querida. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Nos vemos na segunda aula. Tchau, tchau. Eu andava uma mulher triste, cabisbaixa, muito para baixo mesmo. Me achava que era depressiva, depois lá dentro do curso descobri que eu não era depressiva. E o curso Invictas para mim tem sido algo transformador. Algo que eu precisava trabalhar, mas eu não sabia, e o curso Invicta tem aberto os meus olhos. É um divisor de águas, é um amadurecimento espiritual, é uma resposta de Deus para as nossas vidas. E veio para mim, o Invictas veio para mim como uma resposta de oração. Então, nós precisamos identificar os sinais que Deus nos